Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Fórmula Digital. A Fórmula aí trazendo mais um programa para abrilhantar ainda mais os conteúdos aqui da casa, né? Você que está procurando uma evolução, se aperfeiçoar, subir a régua, subir de nível, com certeza esse programa vai fazer você ter grandes insights, tá? E a convidada que a gente trouxe aqui hoje, ela ajuda centenas de pessoas, né? Com PNL, com Enneagrama, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas antes aí de abrir a câmera e mostrar para vocês a nossa convidada que é muito especial, preciso mostrar aqui o meu host, né? Meu parceiro aqui de bancada. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. E aí, Maurício, vamos lá? Vamos lá. Paulo aí hoje está sendo o meu convidado para participar, para fazer perguntas inteligentes, né? Vamos lá. Qual é a tua expectativa hoje para o programa? Cara, é muito boa. Tive a oportunidade de conversar, né, com o nosso entrevistado. Os bastidores. Ele trouxe muitos insights interessantes. Eu acho que vai ser bem legal para quem for assistir. Perfeito. Você que está assistindo esse programa sabe que ele está sendo realizado aqui nos estúdios da Fórmula Digital, no Centro Histórico de Porto Alegre. A Fórmula Digital esse ano faz 10 anos de história, uma empresa com 10 anos é porque ela funciona, dá certo, né? Tem diversos clientes aí com bastante tempo de casa, clientes com 9, 8, 7 anos, aprovando, atestando aí o valor da nossa marca. Você que está procurando uma empresa para te gerar grandes resultados, né? Enfim, para fazer sentido para o teu negócio, tenha certeza que a Fórmula aqui tem a fórmula para os resultados de sucesso, né? Abrindo a câmera aí, satisfação da Eliane Lodge com a gente aqui nos estúdios, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado por ter vindo aqui. A Eliane, que ela é CEO da Transmutare, é treinadora comportamental, palestrante também, né? E hoje a gente vai falar da carreira dela, né? Como ela ajuda centenas de profissionais, de pessoas a sair de um ponto A para ir para o ponto B, aquele ponto B de abundância, de potência, né? De resultados, né? Mas antes de falar desse sucesso que ela está tendo, eu quero voltar um pouquinho no tempo, né? Para saber lá na base, né? Se ela já sonhava com essa carreira ou por onde que ela trilhou para chegar até onde chegou. Então, essa é uma pergunta bem bacana, porque quando eu fiz a minha transição de carreira, que foi no início, na pandemia. Na pandemia, eu digo que eu saltei do busão andando e pulei num leão e vamos lá. E nesse processo eu me dei por conta que o que eu faço hoje era o que eu desejava lá na minha infância, de certa forma. Eu brincava de dar aula, eu brincava de atender pessoas e tudo mais, e eu queria ter cursado psicologia. Mas é aquela coisa, né, gente? No interior, a gente tem que se adaptar, fazer o que é possível. Tu é da onde? Já ia falar, eu não ia falar, aliás, eu ia deixar vocês perceberem que eu não sou de Porto Alegre, embora eu more aqui há 10 anos, mas eu sou da Serra, eu sou de Antônio Prado. Morei no interior, na roça mesmo, tive 14 anos, depois eu sempre digo que eu saí para a cidade grande, que foi para a cidade para estudar. E graças a Deus os meus pais permitiram isso, até esse processo. E nesse período eu queria ter cursado psicologia. Então, mas era de dia o curso, eu tinha que trabalhar, enfim, tudo mais. E eu acabei indo para as ciências contábeis. E eu comecei a trabalhar numa instituição financeira. Na época também trabalhava numa empresa local, trabalhei numa instituição financeira por 15 anos. E quando eu assumi uma gestão que eu me dei por conta que eu precisava conhecer de pessoas. Inocente eu, porque eu achava que eu tinha que conhecer o outro, né? E não a mim. Aí eu fui buscar essa formação, comecei o meu processo com o Enneagrama, depois com a PNL, e eu sempre brinco com os meus alunos que eu estou girando até hoje dos tapas na cara que eu levei, porque eu entendi que eu precisava muito mais olhar a mim e depois aos outros. Mas foi quando eu percebi que aquele processo que eu estava passando, eu podia usar aquilo para ajudar muitas pessoas, né? Então, eu comecei a desenhar a minha saída, foram 15 anos que eu trabalhei no Sicredi. 15 anos? 15 anos. Só na área contábil? Não, nunca trabalhei na área contábil. Embora tenha estudado para isso. Exatamente. O que tu fazia lá, então? Eu trabalhei nas mais diversas áreas e nos níveis e vários lugares. Eu já trabalhei no caixa,
Trabalhei no atendimento, na agência. Depois, por iniciativa mesmo, eu sempre fui mudando, assim. Até eu era conhecida porque era aquela que nunca parava num lugar. Porque eu estava sempre buscando. Depois eu fui trabalhar na sede da cooperativa, trabalhei em Caxias do Sul também. Então, na parte administrativa, já fui auditora, Trabalhou com pessoas nesse tempo todo. Tempo todo. E aí, quando eu assumi um cargo de liderança, que eu tinha equipe, que aí eu me deparei com algumas situações, com demandas diferentes. Eu tinha 3 pessoas na minha equipe. Aí, um dado momento, alguém chegou para mim e disse, tá, mas Eliane, tu não vai me agradecer por isso que eu tô fazendo? E eu, gente, tô pecando, né? A pessoa tá se dedicando e eu não tô reconhecendo. Passei a reconhecer, a agradecer todas as pessoas da equipe, todos 3, né? Mas aí, um tempo depois, veio outra pessoa e me disse, Eliane, tu não precisa me agradecer. Eu sei que eu fiz e tá tudo certo. E eu, gente, o que eu faço? Eu agradeço ou não agradeço? Para que lado eu vou? Então, foi aí que eu busquei, então, entender mais de pessoas e realmente eu percebi nesse momento que eu precisava primeiro momento entender a mim. Era uma resistência que eu tinha. Eu sempre achava que a minha irmã já trabalha com esses temas, ela mora em São Paulo, eu trabalhei com esses temas há muito tempo, e ela sempre me dizia, faz tal coisa, faz isso. E eu, isso aí não é viagem, é besteira. E aí, quando eu passei pelo processo, eu, caramba, eu disse, agora eu entendi. E a gente começa a entender muitas coisas. Nossa mente, a gente começa a entender as outras pessoas, principalmente. Importante. Eu brigava muito com a minha irmã, mas era eu que brigava com ela, não né? Era ela não, era eu, desde criança. E hoje eu entendo... E ela é mais velha que tu? Ela é mais velha. Só que ela tem um perfil, uma tendência a ser mais teórica que eu. Eu oscilo entre a teoria um pouquinho, mas eu sou mais ação e emoção. Então, a gente conflitava. Né? E, digamos assim, tinha que fazer alguma coisa, ela demorava porque ela precisava antes pensar. E eu já, vamos fazer, vamos tirar da frente, enfim. E eu não entendia essa forma dela ser. Aí eu discutia, porque não, tem que ser desse jeito, vamos fazer e bora lá. Então, aí que me despertou isso de fato. E aí eu fiz essa ligação. Caramba, na minha adolescência, eu queria ter estudado psicologia. Quando eu era criança, eu brincava de dar aula, eu disse, acho que eu entendi a mensagem. E aí fui desenhando a minha transição. Não foi uma decisão fácil, porque afinal foram 15 anos de empresa, tinha muita história. Sim, imagina. A gente acaba Passou por todas as áreas. Exato, tinha muitos vínculos, não perdi os vínculos, mas tu acaba assumindo o sobrenome da empresa. E isso foi onde eu conflitei, eu disse, tá, e agora, o que eu vou ser? Né? Não vou mais ser a Eliane da empresa X. Mas quando eu fiz o processo, foi realmente, literalmente, eu ia pedir um desligamento no primeiro dia de isolamento. Primeiro dia? Eu ia pedir na quarta-feira, eu ainda lembro. E daí a gente ficou em casa, enfim. Não, daqui uns dias a gente já retorna e tudo mais. E aí não retornamos, vou ter que pedir meu desligamento online. Imagina a vida toda ali, 15 anos, lidando frente a frente com as pessoas e dado momento, tu chegar e dizer, eu preciso entrar numa reunião com alguém online. E dizer que eu estou indo embora. Exatamente. E eu que sou uma pessoa que eu gosto da conexão presencial. Sim, então, sim, até o próprio trabalho que tu faz hoje, ele é... Exato. Então, foi um baita desafio. Mas, assim, hoje eu paro e penso, eu tenho uma admiração enorme pela empresa, muito do que eu aprendi lá eu aplico na minha empresa, muito mesmo, eu digo que a Transmutare funciona pelo conhecimento que eu adquiri lá. Só que hoje eu percebo que eu estou, de fato, no lugar certo, não é que eu não estava antes, mas eu estava fazendo coisas que eu não sabia que talvez me geravam alguns desconfortos e que eu precisava de um esforço maior para realizar. E que me tirava do eixo muitas vezes. E me diz uma coisa, tu tomou essa decisão, né, não vou dizer tardia, mas tu entendeu, em algum momento tu pensou, eu já não tô há muito tempo nisso aqui, é um momento de fato para mim fazer essa mudança? Não. Isso não, porque muitas vezes quando a gente tá acostumado, né, hoje a ver pessoas com dificuldade de fazer transição de carreira pelo fato de
de achar que tá, sei lá, velha, ou porque, sei lá, não é o momento, não vou ter mercado, enfim. Exato. Então, esse sentimento, assim, ele não perdurou ali por um momento contigo, assim, não veio algo nesse sentido? Não. O que eu penso muito, assim, tudo que eu fiz, em algum momento eu só pensei, mas eu investi, eu fiz 4 pós-graduação. Uma delas foi em gestão de pessoas, as demais foram em áreas mais técnicas. Eu pensei, caramba, mas eu investi essa grana e tudo mais. E eu pensei, não, mas Eliane, o que eu investi me levou até aqui. Exato, tu pode usar isso a teu favor também, né? Exatamente. A questão da idade, eu nunca tive essa crença. Quando eu fui para Caxias do Sul, eu tinha 20 e poucos anos, e eu convidei uma amiga minha, eu disse, fulana, vamos morar para Caxias, tem oportunidades, enfim, ela me disse, não, Eliane, eu tô muito velha para me mudar. Sim. E eu, como assim? Eu recém-nasci, né, praticamente. Então, essa questão eu entendo as pessoas que acabam tendo daqui a pouco esse desconforto, mas muito voltado a uma crença que elas têm. Então, essa questão da crença da idade, eu nunca tive ela, né? Tanto é que eu brinco, assim, que a minha certidão, que tem 39 anos. E é difícil tu ouvir uma mulher falando da idade, né? Não, eu assumo a minha também, tô bem de boas com ela. Mas que bom, porque normalmente tu vê diferente, né? Tu vê muitas, tipo, sabe, sei lá por que criança que elas têm isso, né? Mas que legal ouvir isso que tu, né? Porque, tipo, quando a gente fez a minha entrevista ali, né? A gente falou da questão de quando eu mudei de uma coisa para outra, né? Tipo, eu fiquei cheio de dúvidas, mas eu sabia que tinha que fazer aquilo ali. Que bom que tu não teve, porque isso também te ajudou bastante nesse caminho. Não, né? foi um processo fácil, assim. Eu planejei, né? Organizei, enfim, tem vários fatores. Gosto da tua história ali, que tu veio falando desde o início, né? Que tu sempre foi inquieta, né? Então, tu nunca ficava num setor só, né? Eu tenho um perfil que não me permite ser... Eu acho que tu tá sempre procurando uma evolução, alguma coisa que te preencha, né? E agora parece que tu tá num estado muito vibracional de que é aqui que eu quero estar, né? Exato, isso é legal. Exatamente. E aí, a gente vinha falando da questão de pessoas, enfim, que eu atendo nos processos individuais ou nos processos em grupo. E é muito bacana, assim, quando você recebe um depoimento, alguém te falando, deixa eu te falar, consegui fazer tal coisa. E não é que eu não tenho a fórmula mágica, gente, não tenho. Eu também tenho as minhas limitações, isso a gente vai ter a vida toda. Sim. A gente sempre vai ter coisas para desenvolver. Mas a gente não pode esquecer das nossas potencialidades. Sim, o que faz com que a gente chegue até aqui muitas vezes. Exato, E falando um pouco disso, tu falou da questão do Enneagrama, né? Eu queria, desculpa, para antes de comentar nas perguntas, aquelas mais técnicas, eu queria que tu só falasse para nós o que é o PNL e o que é o Enneagrama. Tá. Por favor. Pensem assim, ó. Quando criança, a gente nasceu, o que a gente sabia? Nada, né? Muitas vezes até o médico tem que vir que dar uns tapinhas na nossa bunda pra gente aprender a chorar naquele momento. Exatamente. Tudo a gente foi aprendendo, a gente foi vivenciando, a gente foi se desenvolvendo, a gente foi entendendo o que é certo, o que é errado e tudo mais. Essa é a programação que a gente recebeu. Então, hoje você tem o que é certo para ti, o que é legal, o que não é. E você vai se comunicar dessa forma. Através do que você entende ali dos teus valores, das suas crenças. Essa é a programação neurolinguística, é a tua programação. É o que tu foi alimentando ao longo da tua vida. E o que acontece, gente? Lá na nossa infância, até mais ou menos 7 anos de idade, a gente vai formando a nossa personalidade. Eu não sei se você tem filhos. 3. Beleza. Que idade eles têm? 22, 10 e 11. Tá. 10 e 11, eles estão ainda validando, digamos assim, consolidando os perfis dele. 22 já tá. Já. Exatamente, perfeito. Mas até mais ou menos 7 anos de idade é onde a gente tem necessidades. Atenção, segurança, autonomia. Ou várias outras necessidades também. Se eu interpretar ou realmente eu não tiver essa necessidade atendida, isso vai me gerar um desconforto, uma fratura. Até não falei, eu estudo psicanálise, tá? Legal. Então, por isso que eu até busquei a psicanálise para entender esse por trás, esse todo. E nesse momento, se eu não tiver essa necessidade atendida, isso me gerou um desconforto, uma dor,
em N situações e eu vou adotar comportamentos para que aquilo não me gere mais desconforto. E é nesse momento que formam os perfis comportamentais do Eneagrama. Então, minha personalidade. Então, através desses comportamentos, o nosso comportamento é um mecanismo de defesa das nossas dores, que está lá no nosso inconsciente. Nós temos o consciente, o pré-consciente e o nosso inconsciente. Consciente, 10% do nosso dia. Pré-consciente, mais menos 10% também. 80% está no nosso inconsciente. Ou seja, as ações automáticas que a gente tem, tudo é voltado para isso. Isso, no nosso inconsciente. E aí a gente tem vários registros inconscientes que a gente vai automaticamente relembrando, vai reagindo e tudo mais. E é ali que é formada nossa personalidade. Então, o Eneagrama, ele é uma metodologia para reconhecer esse nosso padrão comportamental. Porque, como eu falei, por trás dos nossos perfis aí, dos nossos perfis comportamentais, tem medos, desejos, dores, coisas que a gente vivenciou e que a gente não quer mais vivenciar. Então, o Eneagrama faz esse mapeamento. Por que você se comporta como você se comporta? Por que você age como você age? O que está por trás disso? Ah, mas a pessoa é bruta, ela é isso ou aquilo. Ela está se protegendo de uma dor, que é algo que ela interpretou lá da infância dela. Cascudão, então, ou muito comunicativo, como nós. Isso, então, ou uma necessidade influência de atenção, aquela pessoa que chega, que quer chamar mais atenção, ela também está se protegendo pelo comportamento dela. Então, o Eneagrama, ele gera essa consciência. E aí, o Eneagrama e PNL. O Eneagrama gera essa consciência do porquê estou agindo como agindo, o que está por trás desse meu comportamento, e a PNL vem para entender essa programação. E aí eu gero consciência pelo Eneagrama e desconstruo a minha programação com a PNL. Construindo uma nova. Uma nova e seja mais favorável. Quando eu falo desconstruo, é aquilo que eu entendo, eu particularmente entendo que não é legal para mim. Uhum. Mas eu preciso da consciência. Porque 10% do nosso dia a dia está no consciente, a gente age de forma inconsciente muito tempo. Vamos lá. Quem já esqueceu, vocês já chegaram no trabalho e pensaram, será que eu acionei o alarme do carro ou não acionei? Nossa. Uhum. Será que eu desliguei, o desgraçado do ferro de passar? Muito. Tipo, eu desci do carro agora ali, tipo, dei o alarme, aí olhei pra trás de novo e dei o alarme de novo, tipo... Porque você tá no piloto automático. Quando a gente aprendeu a dirigir, o que a gente fazia? A gente ia lá, fazia as aulas, repetia. Para quê? Para aprender. Da primeira vez, meu Deus, né? O pé chegava a tremer, eu ainda lembro. Tremia, e agora eu tenho que acelerar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O que acontece agora? Quem pensa para dirigir? Vocês pensam? Vai no automático. O piloto automático, exatamente. Então... Sim, o tempo todo. Exatamente. Teve uma situação na Fórmula um tempo atrás, né? Enfim, e a Fórmula Digital a gente é feita por pessoas e a gente ama as pessoas, né? Enfim, a gente acolhe e é uma vibe que a galera se sente muito leve. Ah, isso eu assino embaixo, porque é a segunda vez que eu tô aqui e a primeira vez, nossa, foi... Isso aí é de segunda a sexta, sábado, domingo, a galera ama estar aqui, ama o que faz, enfim, realmente, né? E a gente colocou o Jaderson aqui para ser o líder, o boss da empresa, não sou mais eu. E ele veio com a parte técnica, a parte Jaderson da QI. Sim, ele é meu boss aqui. E aí ele começou a trazer o conhecimento técnico, as pesquisas, né, os programas, enfim, começou a fazer os feedback, que eu sou péssimo, né? Não é que você vai péssimo, você tem uma oportunidade de melhoria. Exatamente. Boa, gostei. E aí, quando ele foi apresentar os resultados das pesquisas, eu já achava que a minha nota da empresa ia ser a nota 10. E realmente, as pessoas são muito felizes. Mas aí tinha uma questão ali da gestão. Como é que as pessoas estão vendo gestão? E a nota estava baixa, estava tipo notas vermelhas, estava 6, 5 ali. Cara, eu fiquei muito frustrado. Realmente eu fiquei muito chateado, magoado. Eu falei, como assim? Pensei, né? Como assim, velho? Tipo, me dou por todo mundo e recebo essa nota aí. Foi um dia meio chato. Eu comecei a pensar, né? Tipo, aonde foi que isso me gerou essa dor, né? Então, tem meus traumas de infância, meus problemas de rejeição lá atrás, né? E aí eu pude entender isso. E acionar também o gatilho. Esse insight que tu trouxe aqui. Exatamente. Por quê?
porque essa foi a programação que você recebeu lá, né? Então, aquilo gerou uma fratura, uma dor, um desconforto, logo, esse evento acionou diretamente aquele desconforto. Que loucura, né, cara? Que nem tu falou antes da questão da venda, né? Lembra que tu tinha dificuldade e tu percebeu, foi lá, trabalhou aquilo ali. Então, ou seja, tu melhorou a tua programação. Sabe, vou falar, tu falou de crenças, né? Dessa crença limitante de que se eu fosse vender algo, eu estaria roubando de alguém. Sim, tu comentou. E foi muito difícil eu conseguir vender, sabe? E levei tempo, né? Você lembra de alguma coisa que você ouvia na infância? Porque fulano tá assim porque ele rouba alguém, enfim. Eu acho que a gente, né? Eu acho que a gente tinha uma cultura assim lá atrás, né? De que vender era errado, era algo sujo, né? Ganhar dinheiro é ruim. Isso, dinheiro é sujo, enfim. E aí isso tudo vai impactando. Por quê? Imagina, né? Se eu entendo que dinheiro é sujo e eu tô ganhando dinheiro, eu tô sendo errado, não tô sendo certo, correto e tudo mais. E aí que vai impactando a nossa prosperidade financeira. Claro que tem várias formas de prosperidade, mas financeira e tudo mais. Por quê? Porque foi a programação que a gente recebeu. Então, são as nossas crenças. E as crenças, elas têm várias formas. Tem as crenças vivenciadas. Eu fiz vestibular a primeira vez que eu fiz, gente. Agora eu vou contar meu segredo. Eu saí da prova igual a Maurício, tô ótima, fiz um vestibular maravilhoso. Nossa, a geografia tava muito fácil. Recebi o retorno, zerei geografia. Sério? Zerei. Eu digo, caramba, eu achei que eu tinha gabaritado. Vou te contar uma diferente, tá? Quando eu fiz a primeira formação, que eu depois desisti, era de segurança da informação. Quando eu fiz a pré-vestibular e tudo mais, enfim, o vestibular, na verdade, eu fui fazer ele e aí o resultado foi 4º lugar. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, eu fui bem entre, sei lá, 1.000 pessoas, tinham 16 pessoas só que fizeram a prova aquele dia. Aí então eu disse, caramba, aquilo ali me estragou, eu disse, eu pensei que tava indo tão bem assim. Mas tu tava? Não, foi, mas só que chegou naquele momento assim, eu fiquei um pouco desmotivado, que nem tu. Tipo, pensei que era um monte, mas eram tão poucas. Mas bem, enfim, foi 4º lugar. E aí respirei fundo, né, mediante essa dor, essas informações, e o pessoal, parte deles que estava sobrecarregado. Amava, sim, o trabalho, mas estava tendo trabalhos hercúleos e tal, né, então a gente teve que mudar algumas engrenagens, e hoje tá um flow bem bacana, né. Que bom, cara. Exato. E talvez tu já tenha falado bastante, mas de repente tu pode falar de uma forma mais concisa aqui. Como é que a PNL, ela pode ajudar na comunicação e nas relações interpessoais? Perfeito. O que acontece? Isso eu trabalho bastante nas formações que eu faço, principalmente para líderes. Essa é a parte da PNL que eu mais uso, a comunicação. Como eu crio um rapport, que o rapport o que é? Conexão. Como é que eu me conecto facilmente com uma pessoa? Isso tem técnicas, né? Tem várias formas de você se conectar. Então, eu vou dar um feedback para alguém que, por exemplo, tem um perfil mais comunicativo e mais prestativo. Se eu chegar já para ele, já direto, objetivo e tudo mais, tem uma grande tendência daquela pessoa pensar, nossa, o Maurício foi bruto e tudo mais. Então, me conecto antes. Daqui a pouco eu vou perguntar se eu sei que ele tem um cachorrinho, como é que tá tal coisa, eu quero aquela quebrada e tal. Aí depois eu falo o que eu preciso falar. Mas tem um ponto bem importante da PNL na questão da comunicação, que é fazer perguntas. Nós somos acostumados a responder e não a perguntar. E tem várias formas de perguntar. Vou contextualizar um pouco assim, o que acontece? Cada um de nós tem uma forma de captar as informações. Eu sou mais visual, então quanto mais desenhos e informações visuais, mais eu vou captar aquela informação. Eu tenho todo um registro histórico no meu inconsciente das minhas crenças, dos meus valores, tem várias coisas que estão registradas. Então, eu vou captar a informação, o Maurício vai me falar algo, eu vou captar de forma visual, auditiva, mas se for algo visual, melhor ainda, vou ter um melhor resultado. Esse é outro ponto da PNL também. Eu perceber qual que é o meu canal representacional mais predominante e perceber da outra pessoa. Falava isso agora antes de vir para cá com um mentorado meu. Né? Ele tem uma empresa de consultoria e eu dei essa missão para ele. Perceba como é o teu cliente.
Ele é mais visual, auditivo, sinestésico. Sou mais visual, mas captei a informação, vai passar lá pelo meu sistema tudo muito rápido, tudo que eu tenho registrado. Eu não gostei do que o Maurício me falou, porque pegou num item lá da minha que está registrado no meu consciente e tudo mais. E aí eu vou gerar uma informação, uma comunicação, seja ela verbal, não verbal. Só que nesse contexto eu posso generalizar, eu posso ocultar, né? Eu posso também, agora não me recordo, me deu um rosa, como dizia o meu amigo na outra, ou omitir. Então, eu vou emitir uma informação de uma forma mais genérica daqui a pouco. Mas todo mundo está dizendo isso. Eu falei agora há pouco, todos na minha equipe, todo mundo da minha equipe. Quem é todo mundo da minha equipe? Quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas? Nomes. Exato. E aí a gente precisa principalmente perguntar daí para saber. Então, quanto mais eu uso das perguntas, quanto mais entendo essa sistemática e uso das perguntas, crio uma boa conexão, melhor, mais resultado eu tenho. E também, aquilo que eu falei dos canais representacionais. Então, tem 3 pontos importantes. Eu perceber se eu sou mais visual, auditivo, sinestésico, se as pessoas que eu estou me comunicando também, que daqui a pouco eu sou visual, eu vou levar para o Maurício um monte de informações visuais, desenhos, mas ele é auditivo. Ele vai captar melhor pelo que eu falar. Não pelo que tu mostrar. E não pelo que eu mostrar. Agora, eu já sei que ele é auditivo. Opa, perdão. Eu falo pelas mãos, tá? Visual, porque o visual, ele tem, perceberam? Sim. O visual, ele aponta. Lá atrás. Tá? Então, o Maurício vai captar melhor a minha fala. Ele já vai melhorar a comunicação, porque ele vai entender melhor. Se eu investir mais recursos na fala. Vai passar lá pelo sistema dele, ele vai me emitir uma informação. Eu não entendi. Opa, eu vou fazer perguntas. Então, a PNL, ela traz essa consciência também de como cada um funciona, como cada um é. Nós somos 3 pessoas quase de idades parecidas, vivemos períodos muito parecidos, mas cada um de nós tem uma experiência de vida aqui, várias experiências. Gêmeos tiveram a mesma vivência, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Tu falou um negócio interessante sobre isso, então, porque tu perguntou antes da questão dos filhos, se eu tinha, né? Eu tenho 2 hoje no casamento que eu tenho com a minha esposa, né? E os 2 estudam na mesma escola. Vamos lá, são pais do mesmo... pai e mãe. E eu tenho situações diferentes com cada um deles na escola. Perfeito. Onde um é mais tranquilo e o outro é um pouco mais agitado. E o que acontece? A parte boa é que os educadores sabem, né, quem são os pais e dizem... É diferente, porque tu tem um com um comportamento e outro com outro, né? Tu poderia, se tivesse só um, dizer, não, isso aqui é problema de criação, problema de casa, enfim. Então, ou seja, é algo que tu já vê e que dali mesmo, daqui a pouco eles tiveram estímulos diferentes e aquilo ali foi... E interpretações diferentes. Quando tu falou ali da questão, é problema de criação... Eu tenho uma resistência sobre isso, porque você não tem gestão sobre o que a criança vai interpretar. Exatamente. Você vai dar o teu melhor. Mas o Maurício, você tem filhos também, né? Tem. Então, tu deu o teu melhor. Agora, você não sabe o que ele vai interpretar. Eu e a minha irmã, nós temos pouca diferença. Nós somos totalmente diferentes. Sim. Totalmente, o inverso. Então, não tem como saber. Claro, sim, tem questões que os pais têm uma influência e tudo mais, né? Os aprendizados, direcionamentos, mas tem uma parte que não tem como a gente prever. E quando tu fala do Enneagrama, né, quando a gente for falar para um contexto mais de trabalho, profissionais da área de RH que precisam fazer, enfim, a busca de alguém de mercado, enfim. Perfeito. Enfim, a aplicação desse tipo de teste, o quanto ele é importante hoje, porque a gente percebe muitas vezes que tu tem um profissional que tecnicamente te atende às tuas necessidades, mas o comportamental dele compromete. Então, ou seja, tu precisa unir os dois para poder ter a pessoa que se encaixe melhor dentro da tua estrutura, dentro do teu quadro hoje, né? Exato. 8 a cada 10 pessoas 9 a cada 10 são demitidas por comportamento, contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamento. Sim. E se a gente for parar para pensar, o valor que eu invisto não, né, que eu acabo gastando numa rescisão e tudo mais, daqui a pouco eu treino uma equipe no aspecto comportamental.
Mas o que acontece? Essa avaliação de perfil ela é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes nem a pessoa tem a consciência. A pessoa ela quer trabalhar, mas às vezes ela não entende que... Não, eu defendo que assim, a gente se adapta, a gente pode fazer o que a gente quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Se alguém já fez, eu consigo fazer. Só que eu tenho que ter consciência das minhas limitações, o porquê que eu tenho dificuldade de fazer aquilo. Né? Eu preciso entender ali os meus, como a gente falou agora há pouco. Para ti não pegou a questão da idade? Momento algum. Que bom, né? Mas outras coisas sim. Sim. Que daqui a pouco para vocês não iria pegar. Mas voltando à questão da avaliação, ela é extremamente importante, porque ela vai dar um norteador, ela vai principalmente dar essa clareza. Essa pessoa, ela tem habilidades comportamentais para estar nessa função? Essa equipe, né? Porque, obviamente, ela vai influenciar outras também, né? Isso, exatamente. Eu tenho uma equipe X que ela é muito colaborativa e eu vou contratar alguém com determinado perfil que é mais individualista. Beleza, tecnicamente ele é legal, ótimo. Vai dar conta do recado. Eu posso ter problemas comportamentais. Mas assim, se eu já tenho essa consciência, eu enquanto líder, e trabalho essa consciência do colaborador, eu não vejo isso como um fator limitante. Mas ambos têm que ter a consciência. Tá, e eu vou puxar um gancho sobre isso, tá? Eu como líder, eu tenho uma ideia de que eu preciso ter diversidade no time, né? Deve. Então, perfeito. E como é que a gente faz para unir essa diversidade com, ao mesmo tempo, tu aplicar um teste nesse sentido que seja de qualidade e tu seja uma pessoa que agregue nesse sentido, ou seja, que traga essa diversidade que tu precisa, mas ao mesmo tempo não te comprometa com o que tu não precisa que aconteça, né? Exato, porque qual que é a nossa mania, né? Eu diria até uma mania, era a mania que eu tinha, de achar que todo mundo deveria se comportar que nem eu. É natural, a gente acha isso. Não, mas como é que não enxergou isso? Como é que isso? Como é que aquilo? Esse é um dos trabalhos que eu tenho feito até de trabalhar essa conscientização em equipes. Então, mapeando os perfis, gerando essa consciência e, claro, um dos valores da Transmutare é não expor ninguém. Eu nunca vou fazer um trabalho que eu vá dizer, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, trabalhar de uma forma mais individualizada e em grupo, mas trazendo justamente essa compreensão. O foco principal é as pessoas compreenderem que tem pessoas com perfis diferentes, com formas diferentes, que ela é originada lá na experiência de infância de cada um, né? E ela compreender que aquela pessoa, quando ela tem determinado comportamento, é porque ela está se protegendo de algo. Então, quando tu gera essa consciência, a sinergia entre as pessoas é totalmente diferente. Que é um desafio grande para o líder conseguir lidar com tudo isso também, Exatamente, porque daí o que acontece? Eu tenho um determinado perfil e eu não entendo por que o Maurício age assim. E aí eu vou reagir, né? Porque, poxa vida, como é que faz assim? Agora, quando eu entendo que, ok, ele está se protegendo, ele está se defendendo e que às vezes nem é comigo, é ele com ele mesmo, na maioria das vezes eu diria, né? Aí a sinergia ela aumenta. Ok, eu entendo, eu sei agora por que ele está agindo assim. Perfeito. Tu poderia trazer para cá cases de sucesso referente às ferramentas PNL, Enneagrama, pessoas que puderam trabalhar contigo e tiveram uma conclusão muito boa? Eu tenho um caso até recente, foi essa semana que uma ex-aluna, ela me enviou um áudio. E ela fez a formação ano passado, e essa semana, depois da formação, até ela estava grávida na época da formação, ela teve tem gêmeos, eles não têm nenhum ano. Então a gente já sabe que ali é desafiador para a mulher, imagina, gêmeos ainda mais. Já é difícil, imagina dois. E até ela estava me falando que eles têm personalidades já bem diferentes, eles não têm nenhum ano. Isso é uma crença limitante. Pode ser uma crença limitante. Mas só que tu sabe que é difícil, né? A gente busca que isso não aconteça, mas a gente entende que... Sim, é um desafio. Acredito eu tenho 2 gatos só, então não posso opinar sobre filhos. Tenho 5. Eita!
Mas foi bem bacana porque ela começou o depoimento dela dizendo, eu preciso te falar que eu tomei uma decisão e o Enneagrama me ajudou muito. O que acontece? Ela tem um perfil muito prestativo, ela é uma pessoa extremamente comercial, ela conecta fácil, ela é vendedora porque ela tem esse lado emocional, que os perfis emocionais têm essa responsabilidade de ter conexão com as pessoas. E ela disse que ela tinha os objetivos dela, não estava sendo reconhecida, tinha recebido 2 propostas de uma outra instituição, ela tinha recusado, mas ela percebeu o quê? Que ela estava se deslocando no interior, né? Até eu achei engraçado, ela disse, eu demorava 50 minutos para ir para o trabalho, eu digo, meu Deus, aqui 50 minutos para nós é tão comum, assim, já está internalizado. Mas... E ela disse, e eu não estou conseguindo ir para academia, eu não estou conseguindo cuidar de mim. Isso foi muito legal, porque antes dela fazer a formação, para ela olhar para si era dificultoso, porque ela entendia que ela precisava ajudar o outro, e ela se deixava para depois. Então, ela fazer esse processo de mudança pensando nela... É o autocuidado, né? Foi muito revolucionário. E outra, ela assumiu um risco, de certa forma, de estar num momento que ela tem 2 crianças que dependem exclusivamente dela, e ela se arriscar a ir para outra empresa, começar algo, e ela me disse, e eu sei, eu vou conseguir, e eu vou virar gerente. Então, muito determinada, muito assim... E a gente percebe, quando a gente fala da PNL também, a gente trabalha com a questão da comunicação não verbal, que é a entonação de voz, a postura corporal, isso tudo a gente se comunica o tempo todo. 7% é o nosso verbal. Quando eu ia fazer entrevista... 93% não verbal. Eu ia fazer entrevista, eu sempre ficava pensando nisso. Antigamente, né? Tipo, fazer entrevista, cara, eu tenho que me manter tranquilo, calmo, eu não posso transparecer fisicamente que eu estou nervoso. Então, tipo, eu já entrava nervoso pensando nisso. E tem tudo a ver com o que tu falou. Tem tudo. Nossa. Tu falou 7%... É verbal. É o conteúdo. É o que eu falo. 38% é o tom de voz e 55% é a linguagem corporal. Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, e aí vocês me perguntassem, tá tranquila, Irene? Eu ia dizer, sim, tô tranquila. Não tava, com certeza. Agora a gente percebe, ainda mais sabendo que tu te comunica, né, no visual também, né? Então, agora tu tava falando, tá ensinando, dando uma aula aqui, eu tô Tá difícil, porque eu tenho que fazer pergunta, mas eu também tô... Sim, eu tô num momento reflexivo também. Será que eu sou mais visual? Será que eu sou mais... Desculpa aí, gente, vocês que estão assistindo, a ideia era bater um papo, mas é que eu me empolgo. Eu tô tendo uma consultoria, depois vai ter um pix aqui. Eu tô num momento reflexivo, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu vou dizer pra vocês que eu não me assusto mais. Uma vez eu me preocupava porque as pessoas, elas me ouviam e eu pensava, meu Deus, será que ela tá entendendo? Será que ela não tá? E hoje eu já entendi que quando as pessoas estão mais em silêncio é porque elas estão processando, né, e trazendo para si muitas coisas, então fiquem tranquilos. Quando eu tô de bem com a pessoa, enfim, eu tô com energia boa, eu tenho que ficar encostando nas pessoas. Então você pode ser mais sinestésico também, visual com sinestésico. Eu acho que eu sou visual também, porque chego de manhã cedo, para começar o trabalho eu tenho que ter uma folha, e aí eu vou anotando tudo que tem para fazer, e eu tenho que ficar marcando com cores e tal, e ver. Perfeito. Mas tem bastante sinestesia, que é o quê? Tato, paladar e olfato. Então, é a forma como você aprende vivenciando muito mais. Olha, eu acho que eu sou mais visual, mas eu aprendo... Mas o sinestésico, ele se complementa. Eu sou visual e sinestésica. Quando eu vejo, eu tô mexendo nas pessoas. O tempo todo. É aqui, ó. Tipo, já tenho mais dificuldade no tato, já. E para líderes que estão numa organização, né? Imagina que teve uma empresa que promoveu uma pessoa que não está muito pronta. E ela, de repente, ela se vê ali tendo que liderar várias pessoas, né? E liderar pessoas é uma parte difícil, né? Não que seja uma questão limitante, mas a gente fala de algo complexo. É desafiador, é complexo, exato. Né? E tem muita gente que é um líder e que não se acredita como um líder. Por exemplo, eu achava que eu nunca seria um líder, né? Trabalhando para uma outra empresa. E eu sempre tinha uma oportunidade de promoção, eu deixava meus colegas aí, porque não, isso não é para mim, né? Eu achava, enfim, eu acreditava nisso, né? Foi ter empreendido. E aí eu virei um líder, tá? E mesmo assim, eu tive por muito tempo dificuldade de liderar. Ainda tenho dificuldade de dar feedback, né? É mais fraco isso, mas... Isso tem relação com os seus perfis. Por quê? O que é mais fácil para ti? Como é que é para ti acessar momentos? É mais fácil criar coisas? Acessar coisas boas, positivas? Ou quando tem algo
desconfortável, como é que é para ti de lidar com isso? Quando... É que eu já fiz uma leitura, tá? Só tô fazendo umas perguntas estratégicas. Ou seja, nós viramos os entrevistados, tá? Pô. Olha, eu sinto meio que um sentimento de, talvez, empatia demais, compaixão demais. Eu vejo pelo lado da dor da pessoa. Fulano, por que tu não se aprimora? Ele conta a venda dele ali, a desculpa, né? Sim. E eu tenho a mania de acreditar, entendeu? Enfim, tem essa pegada minha, sabe? De ter pena demais, enfim. O que acontece? Tem alguns perfis que têm essa oportunidade de melhoria. Eu não gosto de dizer que é características negativas, porque tudo a gente tem a oportunidade de desenvolver, certo? Naquele momento, talvez eu não esteja fazendo com excelência, mas eu posso, depois da consciência, desenvolver. Perfil 9, ele entendeu lá na infância dele que ele não podia dar trabalho e que ele tinha que manter a paz. Exatamente. Vai que eu fale alguma coisa para aquela pessoa e isso gera um conflito. E eu não quero lidar com conflito. Eu prefiro manter a paz. Então, por isso que ele vai fugir muitas vezes do feedback negativo. Pro positivo, maravilhoso. Deixa que eu até dar uma exagerada, eu diria, né? Por quê? Porque é mais confortável. Porque minha dificuldade é lidar com aquele conflito. Já o perfil 2, ele não tem medo, ele entendeu lá na infância que ele não recebeu atenção suficiente e ele só recebia quando ele fazia algo para o outro. Então, vai que eu diga alguma coisa, e aí ele gerou a dor do abandono. Vai que eu diga alguma coisa para o Paulo e ele me abandone. Então, eu vou focar mais no positivo. Perfeito. Perfil 7 também. Enfim, então cada um dos perfis tem ali os seus pontos. Mas consegui te responder o teu? Conseguiu perfeitamente, né? E eu tô muito curioso. E vem mais insights, né? Como eu falei... Eu falei que 1 hora ia ser pouco, gente. Mas tu falou um negócio legal que, tipo, eu como líder, eu sempre penso assim, tá? Em trabalhar com engajamento e comprometimento. É o que eu, tipo, são 2 bandeiras que eu levanto para poder trabalhar com as pessoas que eu tô abaixo de mim. Comprometimento, né? E enfim, as pessoas, eu sempre tento buscar caminhos de comunicação que levem a isso. Perfeito. Né? Só concordo. É difícil tu dar um feedback ruim, não é fácil. Sim. Então, como e alguns perfis fazem isso tranquilamente, né? Ou seja, não gosto. Obviamente eu não gosto, mas eu dou os feedbacks negativos, mas eu sempre tento puxar ele para um lado bom, um lado de, digamos que seja uma crítica de melhoria. Né? Então, até da forma como eu faço os feedbacks hoje, eu faço um diagrama, enfim, onde eu separo as partes boas, né, das oportunidades de melhoria. E sempre tento trazer um ar de tranquilidade para a conversa, né? Mas, enfim, mas é sempre um desafio enorme. Sim, e tem às vezes algumas palavras, inclusive, que elas causam um impacto muito em seu trabalho na PNL também. Por exemplo, você vai dar um feedback para alguém e você vai dizer, fulano, Maurício, você fez um ótimo trabalho, mas tal coisa não foi legal. Dependendo do perfil mais predominante, assim, uma coisa que eu não falei, a gente acessa os 9 com intensidades diferentes. Nós somos os 9. Isso é fato. Mas se eu tenho um perfil mais predominante, que é o autocrítico, para trás, eu não vou mais lembrar. Eu só vou lembrar dali para frente, que é o que eu preciso melhorar. E aí eu vou sofrer. E daqui a pouco a pessoa vai dizer, não, mas eu te falei que tu fez um ótimo trabalho. Mas tu me disse que aquela coisa não tá legal. Né? É aquela comunicação não agressiva, não é violenta. Não violenta. Mas é parecido, né? Então, mas mesma forma, não concordo contigo. Eu falava muito isso, porque eu tenho um perfil um dos meus é bem confrontador. Ele tá mais ameno, tá, pessoal? Isso é bem legal. Eu neutralizei ele, depois que eu gerei consciência, só que, assim, ele é um perfil que ele vai pro embate, ele confronta. O que era comum acontecer, isso aconteceu muito com um antigo gestor que eu tinha. Não concordo contigo, não acho que não é assim. O que acontece? O meu gestor tinha o mesmo perfil que eu. Perfil conflitante o tempo todo. Conflitante, a gente batia de frente. Como é que eu posso falar isso? Entendo a tua colocação e eu tenho um ponto de vista diferente. Desarmou ele na hora. Exatamente. Então, a forma com que... da mesma forma que se eu falar para você... Se eu tivesse te respondido ontem,
quando você me falou, pode ser amanhã, tal, e eu te respondesse, tá, eu vou tentar. O que tu ia pensar? Repete a pergunta de novo. Se ontem eu tivesse respondido no WhatsApp, quando você me perguntou, pode ser amanhã ou semana que vem, e eu te respondesse. Não. Amanhã, não, eu te respondesse. Vou tentar amanhã. Isso é difícil, né? Eu já ia pensar, essa louca nem vai aparecer. Se falasse um não também, eu já ia ficar um pouco frustrado também. Vai ter que lidar com isso, né? Ontem, quando a gente tava marcado pra conversar ontem, né? Lembra? E aí tu falou, cara, teve um imprevisto aqui. Eu disse, tá de boa, tô de férias. Entendeu? Eu já tava tensão. Tu me procurou tenso. Mas eu fui de boa pra ti. Eu disse, cara, se não pode hoje, né? Vai de boa, a gente vê amanhã. Tô de férias, tranquilo. Exato. Vai no teu tempo. E olha só o quanto é importante a gente entender... de pessoas, mas daqui a pouco quem tá assistindo também vai pensar, mas como é que eu vou entender como é que... Gente, a gente fala quem a gente é o tempo todo. Sim. Conforme os nossos perfis, a gente tem expressões padrão também. Não dá pra mentir pra ela. Não. Lamento. A gente fala fazer uma pergunta sobre isso também. Eu tenho uma dificuldade tremenda de dormir. Sempre tive, desde que eu me conheço por criança. Tá? Sim, mas até tem um case para falar sobre isso. Mas eu jamais, eu faço terapia e tudo mais, mas nunca consegui de fato entender qual é o gatilho disso, por que isso acontece. O que eu percebo sou agitado, a cabeça não para, tô sempre pensando, aí eu muitas vezes tomo do remédio para dormir. Dentro da programação neurolinguística, o que eu poderia fazer hoje? Existem métodos por que eu te pergunto isso também? Porque o que eu percebo também é que dentro dessa tua jornada nova, tu também tá conseguindo, não vou dizer suprir, mas buscar algo que tu queria, que sempre quis, que foi a parte de, vamos dizer assim, da psicóloga, né? Da psicologia, por assim dizer. Então, dentro do teu trabalho que tu tem feito hoje, tu imagina o que eu poderia fazer? Ou seja, daqui a pouco tem mais gente aí que vai ver isso aí, tem uma dificuldade de dormir, e pode ser um bom... Tu trouxe um elemento bem interessante na tua fala, Paulo. Tu disse, eu tô sempre pensando. Provavelmente, dentro do Enneagrama tem uma classificação. Tem perfis que são ativos, foco no presente. Perfis que são emocionais, emoção, antes eu sinto, depois eu vou agir ou sentir, foco no passado. Perfis teóricos vão pensar antes, foco no futuro. Né? Então, antes eu penso. Tudo que tu faz no teu dia a dia, tu anota, tu tem uma sistemática ou tu deixa no teu mental? Mental, eu tenho uma facilidade muito boa com a memória. Uma agenda mental? Eu tenho uma agenda mental. Quem sabe uma agenda física digital? Pode ser, mas eu tenho realmente, de fato, uma agenda mental. Eu consigo facilmente lembrar de basicamente tudo, tá? E aí, o que a tua cabeça tá fazendo enquanto tu dorme? Provavelmente pensando. Lembrando que tu não pode esquecer, o que tu tem que fazer. E dentro disso, numa das minhas sessões de terapia, a minha psicóloga disse, começa a notar um pouco as coisas, mas eu não tinha percebido isso até este presente momento, por que eu deveria ter feito aquilo. Exatamente. E hoje, com as questões de trabalho, eu sempre anoto na agenda. Onde é que eu conflito bastante? Com as agendas da Luana, porque a Luana marca as coisas, e às vezes conflita com as que eu marquei, entendeu? Mas sim, porque tá tudo sempre aqui, né? Exato. Pode ser um ponto, tá? Eu vou te dizer, tu trouxe esse elemento, depois eu vou contar outro case que eu tenho. Pode ser um ponto porque eu tinha tudo no mental. E a partir do momento que eu comecei a anotar, gente, é difícil eu acordar à noite. Eu só acordei aqui esses dias que deu o temporal, né? Que tava caindo tudo. Mas geralmente, eu deito e eu durmo. Eu sei que os gatos me pisoteiam, eu sei que eles fazem várias coisas comigo e eu tô lá dormindo. Mas só aconteceu isso depois que eu criei uma sistemática de anotar. Porque imagina, tu tá sobrecarregando o teu cérebro. Né? E aí o que ele não quer, o que ele menos quer é que tu esqueça algo, que tu... Tô sempre pensando. Exatamente. Mas eu tenho um exemplo que aconteceu com uma mentorada minha que foi muito bacana. Ela trouxe essa questão, a gente estava conversando muito nesse viés da infância, lembranças, então eu apliquei na mentoria um pouco uma parte da psicanálise e foi muito bacana porque ela me trouxe um relato que quando criança, o pai dela dizia que, brincava com ela que ele ia cortar o cabelo dela quando ela estivesse dormindo. E aí um dia ela trouxe, ela disse, Bairane, eu tenho dificuldade para dormir.
Eu disse, tá, tô sempre e tal. Ela disse, sim. Eu disse, tu lembra de alguma coisa que aconteceu? Enfim, a gente já tava mexendo. Porque aquilo que eu falei, 80% tá no nosso inconsciente. Quando a gente vai para esse processo, automaticamente algumas coisas vão surgindo da nossa memória, porque a gente tá como se abrindo as portas do nosso inconsciente. E quando eu perguntei isso para ela, ela disse, Iriane, eu lembrei, o meu pai falava isso. Eu disse, tá, eu vou te dar uma técnica que é a ancoragem. O que é a ancoragem? É eu imaginar, tem toda uma lógica, enfim, né, um passo a passo, mas eu imagino um estado mental e eu vou ancorar, por exemplo, num dedo, a gente só pede para não fazer nenhum objeto que tu possa não ter naquele momento, né? Então, nem mesmo na aliança, porque ela não é fixa, né, gente? Sim, pode tirar. Mas eu orientei ela a ancorar um estado mental para ela conseguir dormir, que é criar lá um movimento que toda vez que ela aperte no dedo, enfim, ela vai se sentir tranquila e vai dormir. Isso funciona muito. Ancoragem. Lembrei, sabe do quê? É uma técnica de ancoragem. Filme A Origem, quando eles rodam o pêndulo ali, por exemplo, para saber que estão acordadas dormindo. Então, tem um pouco disso, provavelmente. Sim. A ancoragem. A gente ancora coisas inconscientemente. Eu tenho uma ancoragem que é um estado mais tranquilo, que eu já ancorei inconsciente, que toda vez que eu tô mais agitada, coisa assim, eu coloco música do Vitor e Léo, e aí eu já fico, tá, ok, tá tudo certo, né? Mas eu fiz isso inconsciente, depois que eu me dei por conta que eu tinha isso. Mas aí o que ela me trouxe depois? Eu passei a técnica e uns dias depois da nossa sessão de volta, ela disse, eu vou te contar uma coisa. Ela disse, eu não consegui. Eu perguntei para ela se ela tinha conseguido. Ela disse, não precisou. A partir daquele dia, ela conseguiu dormir, pegar no sono. De forma natural. Mas por quê? Porque ela entendeu que ela, digamos, ressignificou aquela informação que estava no inconsciente dela, e até então é como se o pai dela estivesse realmente lá, que aconteceu alguma coisa. Quando ela trouxe isso para o consciente, ela entendeu que ninguém ia cortar o cabelo dela, que era uma coisa de criança e tudo mais, ela voltou. Essa técnica da ancoragem, Da ancoragem. Né? A gente estava conversando antes de começar o programa aqui, quando a gente estava, enfim, se conhecendo ainda ali, eu comentei que eu passei por uma situação dessa recente, que é a questão da música, por exemplo. Eu sempre escutei música enquanto trabalhava, né? Tipo, que seja um pouquinho no cantinho ali, mas tava tocando. E eu passei por uma semana difícil e quando eu percebi, eu não tava fazendo aquilo ali. Por quê? Porque eu tava num momento tão tenso que essa ancoragem não estava acontecendo, eu não estava conseguindo... Tu não fez ela automático. E foi... Agora que tu tem consciência, provavelmente tu vai perceber antes. Sim, eu percebi, agora sim, enfim, né, tô com 39 anos, ainda tô aprendendo. E eu digo, gente, a gente vai aprender a vida toda. Isso é fato, a gente sempre vai ter o que aprender. Vocês podem dizer, mas daqui a pouco o pessoal deve pensar, nossa, então ela sabe isso tudo. Não, gente, eu não sou perfeita, eu também caio nas minhas próprias armadilhas. Tem coisas que quando eu demoro para me dar por conta. Eu sempre digo que assim, a diferença é que quando a gente tem consciência, a gente sai daquele estado mental que nos prejudica mais fácil, mais rápido. Né? Então eu já sei, tá? Esses tempos eu tive uma situação que eu tava em estresse, enfim, eu demorei uma semana para me dar por conta. Caraca, por que eu estou assim? Aí eu me dei por conta, tá? E por isso. E eu só me dei por conta disso quando eu fui conversar com um colega de trabalho. Eu disse, cara, conversando contigo agora, eu me dei por conta que eu não estou ouvindo nada no fundo, e aí eu comecei a fazer aquela reflexão. Estou uma semana assim, e por quê? Porque eu estava tenso. Perfeito. Sabe que aqui na Fórmula eu tenho essa forma, né, de liderar mais pelo amor, né, minha forma é essa, e funciona muito bem até certo modo, né, hoje a gente tá aqui com uma safra muito boa, são mais de 15 pessoas aqui, todo mundo se gosta, são amigos pra caramba e tal, mas em determinado momento já aconteceu na Fórmula de vir pessoas, e pessoas vêm de todos os tipos, de todas as formas, todas as experiências de vida possíveis, enfim, e aí às vezes uma pessoa consegue contaminar todo um time para um lado ruim. Tu perde o time se tu não estiver junto, né? E como, além de lidar com a gente, né? Enfim, além da gente buscar o autoconhecimento, como é que as técnicas podem fazer com que eu também consiga ter uma performance melhor com pessoas aqui, né? Às vezes tu traz a pessoa, tu vê que a pessoa tu dá um feedback,
e a pessoa pega só os pontos meio errados, se vitimiza, leva para todo mundo de uma forma vítima da coisa. Sim, é a necessidade de atenção nesse caso. Como lidar com isso? Tem um livro que eu gosto muito, eu recomendo, assim, que é O Poder de Delegar. Uma das técnicas é uma história bem legal de 2 primos, enfim, e aí um tem resultado e o outro não. E aí o que não tem resultado vai conversar com esse que tem e ele vai orientando. E uma das técnicas que fala lá em todas as conversas e feedback, em qualquer momento. Quando você se comunica com alguém, você vai delegar alguma função, alguma atividade, enfim, no final você pergunta para a pessoa repetir o que ela entendeu. Ali tu já quebra a questão do entendimento. Porque como eu falei, né, gente, cada um tem uma forma de captar as informações que vai passar dentro de um processo lá de crenças e várias coisas, e aquilo vai me gerar um estado mental, que vai me gerar uma sensação, um sentimento e uma comunicação. Por isso que eu tenho 2 filhos diferentes, é isso? Exatamente. Cada um, se tu falar a mesma coisa para eles... mais 2 que eu tô falando agora. Um vai entender de uma forma, outro vai entender de outra. Porque é diferente. Só que quando você adota essa técnica, você tem a oportunidade de validar. Não foi isso que eu falei, é isso, isso, isso. Para esse caso específico, digamos assim, pontos de melhoria, aí você combina o jogo. Tá, você percebe uma coisa que eu uso muito, assim, que na questão de fazer perguntas também. Porque é diferente se eu falar para ti, Maurício, tu faz isso. Agora, se eu falar, tu percebe que tu faz isso? Vai melhorar os resultados aqui do teu trabalho. Isso, e o que... Mas aí tu traz para a pessoa fazer essa reflexão. Tu não tá dizendo, tu não tá afirmando, mas tu tá condicionando a ela responder aquilo. Tu percebe que tu faz isso? Ah, percebo, não percebo. Tá, não percebo. Daí tu entra, teve situação X. Beleza. Isso, quais são... Aí tu pergunta para ela, quais são os impactos disso? Como é que tu percebe os impactos? Perguntas, gente, perguntas. Porque a pergunta faz a pessoa refletir, ela trazer as respostas. É diferente daqui a pouco do Paulo chegar e dizer, você tem esse ponto, você precisa fazer isso. Mas daqui a pouco ela vai resolver aquela questão de outra forma. Só que ela já criou uma barreira. Tá, mas eu vou fazer porque ele tá me dizendo. Que é a questão do engajamento que eu comentei antes, né? De gerar engajamento e comprometimento. Tá, mas e como é que tu faz isso se tu pega uma pessoa que tu não conseguiu te conectar? Porque pode ter sido isso, né? Tu ter trazido aquela pessoa, tu ter feito a comunicação correta, mas se tu não gerar digamos, aquele rapport, aquela coisa. Aquela ligação entre os dois, é onde muitas vezes a pessoa, tu pode até fazer a comunicação correta com ela, mas ela já criou um estado daqui a pouco de birra, sei lá. Sim, aí eu diria que tem uma coisa bem importante, não existe perfil melhor, pior, não existe nada disso. Todos têm os seus pontos, embora algumas metodologias defendam, né? Enfim, tem algumas crenças que eu estou procurando desconstruir o máximo no Enneagrama. Mas tem uma coisa, um ponto que é bem bacana, tem incompatibilidades de perfis. A gente tem choques de perfis quando são os mesmos e a gente tem incompatibilidades. Então, geralmente, quando tem esses atritos, é uma incompatibilidade. Só que a incompatibilidade é o que me incomoda, é geralmente o que eu preciso desenvolver em mim. Se eu tenho uma pessoa que chega atrasada e eu sou extremamente rigorosa, com horários, inflexível, e ela eventualmente chega atrasada, ela tá sempre chegando atrasada. E aí eu fico irritada. Será que daqui a pouco não é que eu tenha que chegar atrasada, não é nada disso. Mas será que eu não tenho que ser um pouquinho mais flexível? E aí que vai gerando esses desconfortos. Falando em desconforto, até desculpa te cortar. Não. Tu ia continuar? Não. Eu sempre tive uma inquietude sobre amigos que nunca buscaram uma evolução. Né? Eu nunca fiquei satisfeito em saber que eu estava crescendo e pessoas estavam ficando para trás. Eu sempre tive que puxar as pessoas comigo. E sempre me incomodou muito a galera lá atrás, né? Enfim, na droga, ou pessoas muito inteligentes, mas né, numa frequência muito baixa. E eu perdi muito tempo tentando resgatar essas pessoas. Hoje eu estou mais liberto disso, né? Mas ainda não me sinto bem com isso, né? Pessoas desse tipo, elas tendem,
por onde eu presenciei, que todos os lugares que presenciaram, pessoas com 45, 50 anos, talvez algumas que moram com os pais ainda, se tu perguntar para elas sobre os trabalhos, todos os trabalhos foram muito ruins e elas foram uma grande vítima em todos. Elas nunca cometeram nada de errado, elas nunca assumiram responsabilidade. Né? Então, elas nunca tiveram, assim, alguma coisa no ego, né? De deixar elas superiores, né? Não, eu sempre fui o melhor de todos, mas eu sempre fui assim. E pra mim, daqui a pouco se enganam achando que deu certo. E aí, o que acontece? Exato, porque aí tem a questão, aí entra a questão de criação. Provavelmente ela não teve muitos limites, né? Ela não entendeu o que é exatamente certo, errado, enfim. E aí acaba impactando, de fato, na questão do ego. Então, ali tem o id, o ego, o superego. E aí, cada um tem uma função. Quando eu não tenho o equilíbrio desses três, aí o ego eleva. Ele se sobressai, digamos assim, né? Mas, claro, tem vários fatores. Quando tu fala ali da questão até de drogas, enfim, pode ser também uma falta. Eu compenso com uma falta. Aliás, eu compenso isso com uma falta. Eu estou fazendo um processo agora, pela formação da psicanálise, eu estou aplicando, fazendo o estágio, uma pessoa, e essa pessoa, ela tem, a irmã dela é usuária de drogas, e ela me relatou, assim, essas questões, e diretamente do quê? A mãe dela não deu... Aliás, a mãe dela, ela mesma diz, essa minha paciente, ela diz, a minha mãe é sargentona. Só que lembram que eu falei que lá quando criança a gente tem várias necessidades e uma delas é atenção? Se eu não recebi atenção, eu vou usar um mecanismo para me proteger. Provavelmente ela foi para esse caminho, até de certa forma para dizer, eu tô aqui, me enxerguem, me olhem, me vejam. Isso aí vai para a própria ansiedade também, né? A pessoa daqui a pouco, a própria ansiedade, ela faz com que, sei lá, tem um vício hoje. Como é que foi, qual foi o gatilho, né? Qual é a ansiedade que gerada para chegar nisso aí, né? Exato. Por que eu sou ansiosa ou ansioso? A gente diz, e aí eu digo que tem um efeito manada, agora é TDAH. Né? Antes era ansiedade. Não, mas é que eu tenho ansiedade. Aí vem as perguntas. O que te faz levar a acreditar que você tem ansiedade? Você já investigou? Por que você tem ansiedade? O que é ansiedade para ti? Tem que precisar ser testado, né? Exatamente. Eu digo assim, ó, eu acredito que eu não acredito que eu tenho ansiedade. Tem alguns picos, enfim, mas não é ansiedade. Por quê? Porque eu sou responsável pelas minhas ações. Então, se eu me coloco nesse estado, é porque eu que não dei os limites que precisa. Tu não criou as âncoras necessárias. Exato. Cara, vou sair diferente daqui hoje. Eu tô saindo diferente daqui hoje. Mas, assim, é muito interessante. Agora tem a questão do TDAH. O que é TDAH, né? De fato. Eu ainda não estudei a explicação científica, mas no trabalho do Enneagrama tem um perfil 7 que ele é um perfil muito criativo. Ele, sabe aquela pessoa, eu tenho esse perfil inclusive, sabe aqueles roxos nas pernas que aparecem e que daí tu olha, meu Deus, onde é que eu bati? Eu nem sei por quê. Que ele tá lá no futuro, criando, pensando, imaginando, enfim. Sou eu, hein? Nem percebeu o que aconteceu. Então, vamos falar mais sobre isso? Tá. E aí ele perde o foco, exatamente, porque ele tá pensando, ele tá, né? Mas não significa que seja o TDAH. Perfeito. Desculpa te atrapalhar, mas eu lembrei da situação quando tu vai sair, por exemplo. Cara, quando tem que sair, eu sempre pego o mesmo caminho. E às vezes eu seguidamente... Piloto automático. Piloto automático. Então, ou seja, tu vai no automático, entendeu? Tu não... Aquela mente não para um segundo e seguidamente eu já fiz isso. Tipo, eu não deveria ter vindo por aqui. Eu não estou indo para esse lugar. Então, cara, e aí eu tenho que fazer uma baita de uma volta para poder ir pro lugar certo, cara. Sim. Tudo pelo automático. Por quê? Porque tu tá vendo aquela questão que tu trouxe do teu sono? Sim. Esse é mais um exemplo. Tu mesmo tá dizendo, eu tô sempre pensando, tô sempre... Tal. Queria saber um pouco mais sobre a Transmutare. Onde vocês estão, quais serviços que vocês oferecem, se vocês ajudam só pessoas, mas também pode ajudar empresas. Sim. Empresas como a minha, vocês podem ajudar também? Então, a Transmutare, inclusive, nasceu com foco corporativo. O que aconteceu é que algumas pessoas foram me perguntando se eu ia ter treinamento, enfim, então eu acabei, é aquela história,
cavalo tá passando, a gente pega ou ele vai. Mas hoje eu acredito que ele passe de novo depois, tá? Não tem essa... Desconstruir essa crença. Mas, assim, o meu foco tá PF, PJ, pessoa física, pessoa jurídica. Na pessoa física eu tenho treinamentos abertos, turmas abertas. Janeiro agora vai ter uma formação de líderes também, então é uma formação online. Agora eu tô começando a já estruturar formações presenciais. Tem para quem busca se conhecer, eu quero só me conhecer. Então tem o Enneagrama do Ser, que eu faço, e para quem quer desenvolver a liderança, considerando que líder somos todos nós, independente de ter ou não gestão. Mas eu abordo os dois aspectos, enquanto líder sem gestão, quanto eu posso me conhecer e influenciar outras pessoas, e eu, enquanto líder com gestão, me conhecer enquanto gestor e como eu lido com os meus liderados. Então, esses são os cursos, e tem as mentorias também, que tem pessoas que têm um processo mais individual, gostariam de ter algo mais personalizado, enfim, não estão dispostos a estar num grupo aberto, e tá tudo certo, porque somos diferentes, de fato, cada um da sua forma. E além da análise de perfil também, que é um produto que eu ofereço. O que acontece? Para o corporativo também tem essas possibilidades. É personalizável, tudo eu consigo adaptar, mas eu quero aqui na fórmula desenvolver mais a questão o comercial das pessoas. Eu vou analisar os perfis, eu vou identificar quais os perfis que as pessoas têm que potencializar, vou dar dinâmicas, como elas potencializam isso, técnicas, aí vem a PNL para ajudar na comunicação, nessa questão. Então, tudo é personalizável. Então, tem as formações para empresas, tem a questão de mapeamento de equipes. Então, eu estou fazendo agora um trabalho bem legal, que eu estou mapeando o perfil do líder, perfil das equipes, aí depois eu faço um diagnóstico, como o líder lida com cada um, como que ele faz um plano de desenvolvimento, quais são os pontos de atenção, se aquela pessoa está adequada àquela atividade, o que está legal, o que tem que daqui a pouco dar desenvolver, como eu dou um feedback. Então, isso é personalizado. Que é a questão de se desconectar com a pessoa para poder conseguir direcionar da melhor forma. Exatamente. Às vezes é uma palavra que faz toda a diferença. E uma pergunta sobre isso, sobre o teu trabalho. Tu costuma atender grupos grandes ou, enfim, grupos pequenos? Como é que funciona isso? É independente. Independente? Desde o individual, pequenos grupos e grandes grupos. Nos grandes grupos, tu não sente uma maior dificuldade pela questão da conexão com as pessoas, enfim? Não. Claro que, assim, grupos grandes eu vou ter uma limitação, não vou conseguir aplicar um trabalho, porque tem uma coisa que é bem importante eu falar. Que eu preservo muito a individualidade de quem está participando do processo. Então, eu não vou chegar num processo... É um pouco comum prática de mercado, tá? Mas eu não faço isso porque é totalmente desagradável. Eu não vou chegar num grande grupo e agora falem dos perfis de vocês. Não, eu vou ter um assessment que eu personalizei, inclusive 2 assessments da Transmutare. Quem desenvolveu para mim até foi o meu professor da psicanálise. E aí eu vou entregar esse resultado, depois de trabalhar a consciência das pessoas, vou entregar esse resultado de forma individual e eu vou fazer uma conversa individual com cada participante. Então, ali eu tenho uma limitação de pessoas por conta dessa conversa individual que eu faço. Para depois a gente ir para a etapa do desenvolvimento. Todo o processo que eu fizer tem consciência e desenvolvimento. Nenhum aluno, nenhum cliente vai sair da Transmutare sem se desenvolver. Que bom. O que ele vai receber as técnicas, o que ele vai fazer com as técnicas, aí eu não consigo, infelizmente, não consigo pegar pela mão e dizer, meu filho, vem cá, né? Gostaria. Sofri muito no começo, porque até entender que, ok, né? Tem a minha parte e tem a parte da pessoa. Tem que se permitir, né? Exato. Mas, assim, isso é valor da empresa. Eu não vou abrir mão. Se você me disser, só quero saber o número das pessoas. Não. Aí você vai procurar outra empresa, porque eu não vou fazer. Por que eu te perguntei isso? Porque eu participei já de algumas, digamos, treinamentos de liderança e tudo mais. O que eu percebi? Quando tu tinha um grande grupo, sempre tinha aquele contexto, assim, das pessoas que tu percebia que, cara, ele só tava ali. Sim. Só tava ali. Então, sim, vai acontecer, vai. Aí, tipo, aí eu sempre pensei assim, por que não diminui essa quantidade, né? Não divide daqui a pouco, porque
daqui a pouco vai ficar mais fácil de tu conseguir gerar uma conexão entre essa pessoa que precisa disso e a pessoa que está ali para propor isso, né? Então, por isso que eu te fiz a pergunta assim, porque deve ser um desafio. Mas eu vou te dizer assim, Paulo, que quando a gente começa a falar de perfis, a pessoa ela pode vir resistente. Esse é um risco do corporativo, porque ela está colocada, a pessoa física ela vem por vontade própria. Geralmente é motivada por uma dor, um desconforto. Esse é um movimento também que eu quero cada vez mais propor para as pessoas trabalhar, enfim, redes sociais, comunicação, para que não espere a dor. Não tem que doer, gente, né? A gente pode buscar o nosso desenvolvimento, principalmente, né, comportamental, sem ter uma dor por trás. Mas o corporativo é diferente, você vai estar imposto para estar lá. Só que assim, a gente vai conduzindo, eu digo a gente que é a minha equipe, sou só eu por enquanto. Mas como a gente trabalha com essa questão comportamental, por mais que a pessoa esteja resistente, ela vai percebendo, ela vai se... E aquela resistência é um mecanismo de defesa também dela. Tem alguns perfis mais que têm essa resistência, só que depois elas vão desarmando. É natural. Bom, eu sou o cara que vai dar a notícia um pouco, não é tão legal, né? Estamos chegando no final do programa. Já, cara, passou rápido, né? Não sei se a gente vai ter que rachar um Pix, né? Dessa consultoria que a gente vai, acho que a gente vai ter que fazer, cara, porque eu saí com muitos insights aqui. Não tem ideia, assim, fiquei muito reflexivo. Perfeito, eu ficaria horas de gente conversando, horas. Eu adoro entrevistar, fazer perguntas que eu tô aprendendo aqui, mas eu gosto muito mais quando eu consigo estabelecer uma conexão, como está acontecendo aqui, né? Tu da Safe Nota e a Eliane aí, né? Enfim, eu acho mais bacana proporcionar conexões, né? Eliane, gostaria que tu comentasse ali para os nossos telespectadores, né? Enfim, nossos seguidores, como é que eles podem fazer para te encontrar, né? Enfim, como é que eles podem encontrar a Transmutare? Perfeito. A gente tem o meu Instagram, que é lodi.eliane, Lodi, L-O-D-I. Eu digo que é um sobrenome fácil, mas é fácil de confundir. Então, lá eu não tenho tanto conteúdo de Enneagrama específico, porque eu gosto de trabalhar a motivação. O meu perfil pessoal, ele é mais motivacional. Pequenos insights, enfim. Tem também o Instagram da Transmutare, @transmutaredh. E em breve temos o site, já está no ar, mas em breve teremos um novo site, que é o transmutaredh.com.br. Também tem os meus contatos do WhatsApp. Eu só vou falar posso falar? Claro. Só que eu só vou falar o 54, porque o 51 eu não lembro. Depois procura, chama no privado depois, né? Gente, é aquela velha história, eu nunca me ligo, tá? Mas eu vou achar ele aqui. E aí, Paulo? O que tu achou hoje? Cara, achei demais. Expectativa? Não, demais. Mas assim que... Não, quando o Maurício me chamou pra falar aqui, pra gente falar sobre mim, eu pensei, sobre a minha pessoa, né? Eu pensei, nossa, cara, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer lá. Aí, cara, eu tô me sentindo bem. Por muitos momentos eu esqueci que eu tava sendo gravado. Tipo, que legal. Criou a magia do podcast, criou uma conexão bem boa, cara, porque realmente, assim, tem um momento que eu tava assim, cara, eu tô muito, muito ligado no assunto, né? Então, achei bem bacana. E o meu foi o primeiro de muitos que virão, com certeza. É isso aí. Então, gente, vou deixar o 51 aqui, que eu tenho minha colinha. 519, anotem aí. 998070488. Esse é o da Transmutare específico. E tem o meu, que também é Transmutare, que é 54996455546. Também são um contato direto aí para estar falando. Será um prazer receber várias pessoas para estarem passando por esses processos de transmutação. E eu sou a prova viva. Como eu falei, eu sempre fui muito resistente. E a minha irmã, hoje em dia, ela diz, nossa, quem te vê é quem te viu, né? Eu digo, realmente. Não faz a piadinha porque foi abduzida. Deve ter feito. Nunca fiz, nossa, mas eu vou fazer. vou usar essa justificativa. Paulo, muito obrigado aí pela tua participação. Brilhantemente ajudou a conduzir uma ótima entrevista. Obrigado, cara. Fiquei muito feliz de ter vindo participar. Volte sempre para te chamar mais vezes. Pode ser. Obrigado. Tchau. Tu tá gelada, tu tá com frio. Não tô bem tranquila. Então ficamos por aqui.
É um episódio para lá de especial, né? Com bastante conteúdo. Lembrando que esse episódio está sendo realizado nos estúdios da Fórmula Digital, o Estúdio 2, né? É um estúdio aí que o pessoal gosta bastante. Você que tem interesse em ter um podcast, sabe que a Fórmula Digital é a empresa número 1 aí com podcast, onde se trabalha desde a concepção, trabalha a estratégia e também toda a operação, tá? Além dos podcasts, a gente é especialista em produções de vídeo, marketing digital, sonorização de eventos, iluminação, telões de LED, tudo que a sua empresa precisa hoje tem aqui na Fórmula Digital, tá bom? Grande abraço aí e até mais.